Só esperar a Dejanira entrar de volta para chamar ela de volta aqui. Vou te chamar de volta, Deja. Gente, eu só não faço mais uma hora inteira de live porque a gente sabe que ela não fica disponível, né? Por experiências anteriores. Vai só finalizar. Voltamos. Então Estava vamos lá. falando que só não vou fazer mais uma hora inteira, embora tenha assunto para isso, embora o pessoal já esteja pedindo live parte 2, porque o Instagram muitas vezes não deixa disponível a segunda parte. Aí acaba que o pessoal não tem acesso depois. Então a gente vai só Quem finalizar. precisar de mais informações depois pode me entrar em contato, Gi, e eu vou respondendo. Então, ó, Perfeito. cuidados com prevenção de infecção em paciente com catéter. Então, higiene das mãos é fundamental, utilização somente quando necessário, revisar diariamente a necessidade do catéter. Bolsa nunca encosta no chão, nunca. Às vezes a gente abaixa a cama, vai tirar o paciente da cama ou vai fazer fisioterapia, põe a cama lá embaixo e a bolsa fica totalmente repousada no chão. Isso é o pior crime que a gente pode fazer. Tá? Então, bolsa não encosta no chão, nem no pedal da cama, nem em outra superfície contaminada. Vai levar o paciente para o banho, põe a bolsa no chão. Nunca, tá? Bolsa longe do chão. A gente sempre tem um lema aqui no hospital, bolsa 10 centímetros longe do chão. Porque eu falava, bolsa longe do chão. Eu falava, gente, essa bolsa está encostando. Não tá não, mas estava, né, se o paciente desse uma respirada. Então, 10, não deixar a bolsa ficar cheia por muito tempo. As bactérias ficam se proliferando lá dentro e se houver qualquer refluxo, Ótima dica. vão levar bactérias para dentro da bexiga. Ah, mas tem a válvula, mas dentro do tubo, aquela urina que ainda não passou pela válvula vai e volta, né? Entra em contato com a válvula e volta para a bexiga. Então, o que os guidelines recomendam, 2/3 da capacidade da bolsa preenchidos, esvazie. 2/3. 2/3 vai dar 1.300 ml numa bolsa de Uhum. 2.000. O Os Maurício hospitais, estava perguntando, ele falou esvaziar quando? Com 1/3, porque o pessoal tem deixado dois encher. terços. Isso, dois Uhum. terços. Muitos hospitais, eles, aqui, que a gente vai cuidando pro AD, aqui no Einstein a gente esvazia a bolsa a cada 2 horas, tá? Na Uhum. UTI a cada 2 horas. Então, ele dificilmente vai chegar a 1.300 em 2 horas, exceto quando está irrigando. Então, a gente não faz isso. Mas nos hospitais que a gente vai dar orientação, eles põem uma fitinha vermelha, onde é o 2/3 da bolsa. Chegou na fitinha vermelha, visualmente você já identifica que é o momento de esvaziar, tá? Olha que E também legal. porque ela fica pesada, ela pode cair, encostar no chão. Então, sempre esvaziar. O paciente vai sair para deambular, esvazia essa bolsa. Vai para tomografia, vai para algum lugar, esvazia essa bolsa, porque pesada no caminho ela pode cair e encostar no chão. Uhum. Que mais? Um frasco individualizado para retirar a urina de dentro da bolsa. Outro Isso ponto não. importantíssimo. Outro ponto importante, alguns hospitais que eu visitei usavam a mesma comadre em vários pacientes. Então, Sim. isso é outro crime que a gente comete. Tem que ter um recipiente para cada paciente. Ah, mas meu hospital não tem condições. A gente implantou um saquinho que é descartável, ele não é estéril, ele tem uma cordinha em cima, e eles Sim. esvaziam a bolsa nesse saquinho. Já reduziu Uhum. muito a infecção urinária utilizando esse saquinho. E aí Nossa, que eles legal. esse saquinho você acha para. É aquele mesmo que a gente usa em sonda nasoenteral, muitas vezes. Então a gente usa esse saquinho. E se utilizar o recipiente, não encostar, né, a torneirinha lá no recipiente quando for esvaziar. Porque muitas Uhum. vezes esse recipiente não está estéril, pode entrar alguma bactéria ali. E tem estudo que mostra que a bactéria leva 48 horas para chegar da bolsa até a bexiga, né? É um experimento que foi feito e ele mostrou até a velocidade que a bactéria sobe pela bolsa. Então, são esses Nossa. os cuidados. Então, eu não preciso comprar o melhor catéter, é claro que se eu puder usar o silicone, né, eu vou utilizar, não preciso usar catéter impregnado com antibiótico, mas eu preciso higienizar as minhas mãos, manter a bolsa longe do chão e tirar o catéter o mais rápido possível, né? Se eu tenho um ultrassom para fazer, sensacional, eu tiro o catéter e vou vigiando esse paciente. A cada 6 horas faço um ultrassom, eu falo muito de paciente internado, né, Gi? Porque é a minha Não, realidade. mas é a sua realidade mesmo. E aí a E gente acho que é de faz um muitos aqui ultrassom. também.
faz um ultrassom para verificar quanto ele tem. Se passa de Uhum. 400 ml, a gente indica o cateterismo. Até antes, menos de 400 a gente aguarda, para não sermos tão invasivos, tá? Uhum. Não sei se o Só, pessoal tem mais dúvida. não, eu acho que vale a pena para o pessoal que tá participando pensar, mas é porque eles têm ultrassom lá, né? Ah, Tem é. sido muito mais fácil ter ultrassom hoje, porque já tem aparelhos portáteis, até com possibilidade de você visualizar no celular ou no que você tiver de dispositivo, né? Um Computador. tablet, um computador, um celular. Mas se você não tem ultrassom, não é um impeditivo para saber de resíduo. Você acaba invadindo mais para saber resíduo, mas dá para fazer os testes, né? Então, depois de uma micção ou depois de algumas horas sem urinar, tipo 6 horas sem urinar, pode passar. Dá para fazer o exame físico para avaliação de globo vesical, mas quando você está em dúvida se o paciente tem um resíduo constante, se tem feito resíduo muitas vezes e tem indicação de cateterismo intermitente, por exemplo, o teste de resíduo pós-miccional é você esperar uma micção do paciente e depois dessa micção cateterizar para medir volume residual. Então, mais que 20% da capacidade da bexiga já tem indicação de cateterismo de forma regular, seja ele intermitente ou de permanência. Então, é legal que, se você está atendendo em ambulatório, por exemplo, que é a realidade de alguns que trabalham com disfunção miccional, pede um diário vesical para o paciente, pede para ele anotar quanto que urina cada vez que vai ao banheiro por 3 dias. Então, vai ao banheiro, anota o horário, mede quanto saiu de urina, assim você vai ter ideia da capacidade vesical. Então, o maior volume urinado é a capacidade vesical que ele tem. Normalmente é o volume que ele urina quando acorda, né? Porque passa mais horas com a Sim, urina armazenada. Então, se ele tem 300 ml de capacidade funcional da bexiga, não pode passar de 60 ml de resíduo. E a gente usa aqui uma referência que se não tem infecção urinária, a gente aceita até 100 ml de resíduo e vai acompanhando se tem consequências desse resíduo, perda urinária. E se tem infecção urinária, mais do que 50 ml de resíduo, a gente já começa com já é cateterismo considerado. intermitente quando é possível. Isso Então, mesmo. claro que se tem ultrassom é a melhor opção, é o melhor cenário, você não tem que invadir, né, que cateterizar para Sim. saber de resíduo, mas enquanto a gente não tem, existe essa possibilidade. Teve alguém que perguntou na live anterior, que eu não respondi, se todas as bolsas têm válvula anti-refluxo. Deveriam. É essa a Não. recomendação, né? Mas, então, nós deveríamos não aprovar bolsas que não têm, né, Dejanira? Sim, sim, sim. É, eu não sei se eu vou te. Agora eu posso estar. Não testei todas, né? Eu acredito que a maioria tenha, mas eu acho que tem algumas que não tem, Gi. É porque às Então. vezes a válvula a sonda, a bolsa lá embaixo, ela tem uma câmarazinha que chama câmara de Pasteur, que a urina goteja, para não fazer coluna e a bactéria subir nadando. Essa Uhum. câmara de Pasteur não é a mesma coisa que a válvula antirrefluxo, tá? Tem bolsa que tem a válvula antirrefluxo e não tem essa câmara. Então, olhando, é difícil você saber. Tem que pegar a embalagem, pegar a recomendação lá do fabricante e dar uma olhada. Ou então virar ela mesmo de cabeça para baixo e dar uma olhada se ela tem ou não. A mesma coisa no Essa, lugar para coleta de urina, né? Tem bolsa que não tem isso que eu local ia para coleta de falar. urina, ou que precisa de agulha para coletar urina. Aqui no hospital a gente não aceita. A gente não Uhum. aceita bolsa que não tenha válvula antirrefluxo e nem que não tenha dog case, que é a casinha que a gente guarda o bico da bolsa, né? Não fica aquele bico pendurado. Você esvaziou Uhum. e aí guarda ele dentro de uma casinha para ele ficar protegido, nem ficar encostando em nenhuma superfície contaminada. A gente também não usa bolsa que não tenha local para coleta sem agulha, né? Então, são algumas exigências que a gente faz antes de comprar o nosso material. Sim, o É, enfermeiro tem um papel fundamental, né, na avaliação da sim, qualidade sim, do material, de isso, reprovação de material que não atenda, de sim, definição. Quando é pregão, licitação, o edital quem faz somos exato, nós. Então, nós exato, precisamos ter exato. essa autonomia de discutir
os editais sim, para entrar aquilo que a gente precisa, para depois a gente não ficar reclamando de qual entrou, que é baixa qualidade. Mas você sim. lembrou de colocar todos os pontos necessários, então. E em hospital privado, mais fácil ainda, né, essa discussão, né? Se você consegue provar a necessidade, porque, gente, é para reduzir taxa de infecção. Taxa de infecção é redução de custo. Então, Sim, vale a sim. pena E ter produtos resistência de. antimicrobiana, de tudo, né, Gi? Sim, É tudo, exatamente. dia de internação, resistência microbiana, é uma série de coisas que a gente conseguiu aqui com muita luta, né? Com muita discussão, com muita leitura. Tá, olha, tem várias perguntas ainda. Deixa eu Elevação ver. da bolsa acima da bexiga, pode ou não pode? Então, o ideal é que não haja, porque lembra que eu falei? Você tem aqui a câmara anti-refluxo, e aí o que está no tubo e não passou pela câmara ainda, ele pode refluir. Então, o ideal é bolsa sempre abaixo do nível da bexiga, sempre abaixo da linha da cintura. Se eu precisar elevar a bolsa, o ideal é que você feche a pinça clamp, ou então que dobre entre os dedos, eleve e baixe assim que possível. Tá? Então, Uhum. elevar não é uma boa ideia. A bactéria, se ela estiver ali por baixo, ela volta para a bexiga, ela consegue atingir a bexiga, e aí não é uma boa ideia. Tá? Sim, aí a outra. Nossa, importantíssimo, Maurício, a gente estava esquecendo, estava no Que é script, a gente esqueceu fixação. a fixação. Fixação é outra questão bastante discutida. Eu levei na reunião dos urologistas, toda feliz, achei que ia sair de lá com a resposta de todos os meus problemas para fixação. E mesmo durante essa reunião, alguns urologistas discordavam. Né? Um dizia, não, tem que pôr para cima, o pênis tem que ficar para cima, né? Na mulher essa discussão não é muito necessária, né? Mas no homem, em vista da genitália externa poder lesar muito mais fácil, então eles diziam, não, tem que colocar o pênis para cima, da mesma maneira como a gente acondiciona ele quando coloca roupa, quando coloca cueca. Aí outro dizia, não, mas para cima não fica, o pênis tende a cair. E aí eu saí de lá com mais dúvida do que eu entrei. Então, o que a gente padronizou? A gente faz uma fixação na inguinal. Então, prega a fixação na inguinal, porque muitas vezes o paciente vai andar e o movimento das pernas, se você fixar na coxa, vai fazer um movimento de entra e sai do catéter. Então, a gente fixa Uhum. na região inguinal, ou na região suprapúbica, ou na região da coxa. Por quê? Porque se a gente para todo mundo tem que ser inguinal, você vai ter um pênis que tem prótese peniana, que não vai ficar acomodado para cima, um pênis que é pesado, que insiste em ir para baixo quando você fixa para cima, e aí ele faz Uhum. lesão de meato. Então eu sempre falo para os meninos, fixa onde o pênis fica confortável. Sim, mais Se ficar anatômico confortável. possível. Isso, às vezes o catéter, eu fiz até um pôster, eu fiz um pôster com o Davi, do Michelangelo, um furinho e enfiei um catéter, né, na região do pênis do Davi, e aí agora eu ando com esse catéter pelo hospital e falo, faz a fixação aqui, como é que você está fazendo? Essa semana mesmo eu estou passando essa blitz, porque tem muita dúvida em relação à fixação. Eles Uhum. colam a fixação lá embaixo, aí quando vai pôr o catéter não alcança, porque não mediu antes de colocar. E aí estica, Uhum. fica aquele catéter feito um anzol ali puxando o pênis e aí faz lesão. Então tem que Sim. colocar, tem que fixar, isso não é negociável, isso todos os guidelines vão falar que você tem que fazer a fixação do catéter no corpo do paciente. Você vai fixar onde fica mais confortável para esse pênis, né, do paciente. A gente rodizia a fixação de as pares Uhum. lado direito e as ímpares lado esquerdo, Que para que não legal. fique muito tempo o catéter em contato com a mucosa e faça lesão também. Ou E a seja, a gente gente usa troca a fixação diariamente. Esse é um ponto todo dia importante. depois do banho. Todo dia depois do banho. A gente usa uma fixação adesiva, que é a mesma que a Uhum. gente usa para drenos, e a gente coloca a placa de hidrocoloide embaixo se o paciente tem a pele muito sensível, mas a gente também tem aquela fixação de elástico e velcro, Uhum. que alguns urologistas preferem essa, né? Então a Sim, fixação você tem que também meio à la carte, né? Tem sim. paciente que não dá para rodiziar, tem paciente que não dá para pôr na suprapúbica, porque tem punção, tem acesso, enfim, você vai fazer a fixação
deixando sempre uma região, eu digo sempre uma alcinha do catéter, não ficar esticado, né? Para não ficar Sim. lesando a uretra, Às puxando o vezes, balão lá dentro, né? sim, às vezes o homem você até precisa fazer a fixação na conexão da bolsa, né? Sim, às Quando vezes, sobra pouco catéter para sim, fora, sim, você não sim, tem espaço para deixar esse espacinho sim, para fixar, você acaba tendo que fixar a sim. conexão, né? Com esse pôster do Da Vigi, eu ponho o catéter inteirinho para fora e falo, o que está acontecendo aqui? Ah, tá sem fixação, mas você não acha que está muito para fora? Ah, é verdade, está exteriorizado, pode estar o balão na uretra. Depois eu puxo o Aham. catéter, né, para trás do pôster e aí fica só bifurcação para fora. Como é que você faz essa fixação? Aí a fixação vai ter que ser feita na bolsa, não dá para fixar no Sim, catéter, né, porque sim, está muito pouco perfeito. exteriorizado. O Acho que é pessoal isso. pediu o compartilhamento do guideline do CDC. Pedir para o Tá, pessoal no começo da live entrar no grupo do Telegram, porque a gente não consegue tá, compartilhar pelo Instagram. Então, tá. no nosso link, na nossa bio, tem o link do grupo do Telegram. Quem não está, entrem lá, que a gente manda sim o guideline sem problema. Os guidelines, né, o do CDC e da Associação Europeia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O pessoal perguntou também, Dejanira, se vocês usam catéter convencional ou hidrofílico para cateterismo intermitente. A gente usa os dois. A gente começou a testar agora vou falar marcas de um catéter da Hollister, que também é hidrofílico e ele tem uma pontinha azul. Não sei se você já viu. Essa Sim. pontinha azul você conecta na uretra e ela protege a uretra e o catéter não toca nesse primeiros centímetros da uretra que são colonizados, né? Então a gente Uhum. testou esse, a gente usa um outro da Coloplast, que é hidrofílico, mas também usa o catéter uretral plástico comum, que tem um orifício de drenagem bem áspero. Em alguns pacientes, o uretral plástico é melhor, porque o da Coloplast ele é mais duro, você não consegue É fazer porque é muita curva. poliuretano. Sim, Então, em mulheres idosas que tem aquela uretra que você não consegue, o meato que você não consegue enxergar, você tem que palpar e fazer uma curva com o catéter. Então, sim. nesses, muitas vezes eu uso o uretral plástico, mas a Uhum. gente tem o hidrofílico sim. Tá, o pessoal pediu para falar sobre hidrofílico, gente. Para quem não conhece, então, para cateterismo Uhum. intermitente, nós temos a possibilidade de utilizar catéter. Primeiro, eles são divididos em alguns cenários, né? Você tem catéteres que são de PVC e catéteres que são de poliuretano. O material é uma coisa. Então, o de PVC é mais molinho. Na verdade, ele é termosensível. Então, se tá calor, ele Isso. fica mais amolecido. Se tá frio, ele fica um pouquinho mais rígido. O poliuretano já é mais firme, então há a possibilidade de o catéter ser reto até, ele não precisa vir enroladinho e ele permanece nessa posição para cateterização. O catéter convencional não tem lubrificação nenhuma sobre ele, então você precisa aplicar um lubrificante. E aí, dos que são prontos para uso, a gente tem duas categorias: os pré-lubrificados, que tem um lubrificante externo a ele dentro da embalagem, então ele vem pronto para uso com lubrificante ao redor, aplicado de maneira relativamente homogênea. E tem os catéteres hidrofílicos, que agora a gente tem algumas marcas no Brasil. A Dejanira falou da Hollister, da Coloplast, tem a Convatec que está trazendo também. A gente já tinha a. Gente, não vou lembrar o nome. O Well-Spect é o nome do catéter, que é um hidrofílico também, mas eu não lembro o nome da marca, porque eles acabaram não fazendo um trabalho de assessoria grande, né? Nem conhecia esse. Então tem esses quatro hidrofílicos, tem o da B. Brown, que é um pré-lubrificado, inclusive que vários desses têm bolsa já para Uma drenagem de bolsa, né? urina. A diferença do hidrofílico é que o catéter é revestido por uma película de PVP, que é polivinilpirrolidona, que em contato com solução salina ou água, ela expande, a partícula expande, então o catéter fica extremamente escorregadio. É uma lubrificação que você não consegue tirar se você passa a gaze, por exemplo, e ela realmente é homogênea. Aí, o quanto essa lubrificação se mantém depende de tecnologia para tecnologia. Você tem que conhecer o produto, entender Testar. as especificidades, enfim. Mas a vantagem dentro do hospital é praticidade mesmo, né, para a cateterização intermitente.
porque você não precisa utilizar o lubrificante. Há controvérsias ainda em relação à prevenção de infecção, porque dá para fazer prevenção de infecção ainda que você não tenha um catéter hidrofílico. Então, não é uma consistência tão grande assim em relação a isso, não é essencial. Claro que sempre que A você técnica é pode, soberana, né, Gi? A a técnica é técnica, soberana. Se você, exatamente. é o que a gente sempre fala lá no Einstein, não adianta eu utilizar o melhor catéter do mundo se as pessoas não higienizarem as mãos. Então, Sim. primeiro você tem que conseguir que as pessoas higienizem as mãos, saibam fazer a técnica, que você tenha essa técnica descrita e que os enfermeiros estejam treinados, né, que eles tirem todas as dúvidas deles, e aí sim você vai reduzir a infecção. Uhum, E exatamente. problemas, né, outros de iatrogenias na passagem, né? Sim. A Anelma falou do catéter da Embramed. O Embramed é um convencional que os pacientes gostam muito mesmo. Dos convencionais, ele é um de boa qualidade. Mas Repetindo, para ele quem não fica, ô estava no Gi, eu começo, não peguei, temos conflito de interesse, gente. A eu gente está achei que mesmo esse catéter compartilhando. da Embramed, ele tem muita memória. Ele vem enroladinho e aí você tenta esticar, ele insiste em enrolar de novo. Eu Mas o achei com muita corte memória. dele é muito bom. O É um pouco corte mais dos delicado. orifícios Tá. É. não Menos tem. menos áspero, né? Menos. Alguns ficam ásperos mesmo, então eles acabam, na hora da retirada, trazendo estriazinhas de sangue por fazer trauma, né? Sim, sim. Então, eles gostam nesse sentido. Ele passa enroladinho mesmo, você não consegue deixar ele reto. Mas é um enroladinho que não chega a fazer trauma. Em compensação, aqui em Curitiba, o ano passado entrou um catéter que ele não era a memória de como ele vinha enrolado, ele tinha dobras em quina. Ah, meu Deus. Nossa, mas teve muita, muita, Aí muita puxa. lesão de uretra, assim, os pacientes reclamaram muito. E paciente com Lesão e lesão também não medular, drena, não tem uma drenagem efetiva, né? Porque ele dobra, não sim. drena. E os pacientes com lesão medular não sentem. Então, Hum, eles só sabiam que tinham feito lesão quando tirava e começava a sim, sangrar. Nossa, foi um período complicadíssimo, assim. Então, mais imagino. uma vez, a gente tem um papel fundamental na avaliação de produtos disponíveis. Sem dúvida. O mesmo produto pode ter qualidades muito extremas, assim, de péssima qualidade, de ótima qualidade, respondendo ao mesmo edital. Então, avalia, notifica, não está respondendo, tem que reverter mesmo, né? Tem que mudar a Eu aqui especificação, notifico enfim. todo mundo, Gi. Qualquer dia eu tomo um tiro na porta do hospital, de tanta Sim. notificação que eu faço. Mas é Porque esse o teve caminho, né? problema, Por isso que vocês conseguem. notifico, entro em contato com o fabricante, reclamo, tiro foto, mando. Porque se você não exigir, né? A gente fica brigando tanto com a equipe para higienizar as mãos, aí vem o fabricante e faz uma bolsa que rasga. Não pode, né? Sim. Então tem que O melhorar. pessoal perguntou de fixação em mulher, mesmas considerações do que Me- para o homem, né? As Deixa mesmas. curvinha, dá para Inguinal, fixar. isso, inguinal, suprapúbica ou na coxa, deixa uma alcinha, né? Não estica. O que é importante, para o paciente acamado, a cada mobilização do paciente, eu tenho que observar se a fixação não dobrou, não saiu do lugar, não soltou, porque às vezes eu vou lá, viro o paciente de posição, o catéter dobra, e aí quando eu volto, tá toda molhada a cama, porque vazou, aí acham que é o balão, e na verdade foi a fixação que soltou, ou que dobrou Sim, no momento da virada do paciente. sim, Então, bem para a mulher, lembrado. é, o local. É, Eu, pelo menos, nunca encontrei nenhum trabalho que fale o local indicado, uma recomendação forte é que o local seja este. Nunca não, não encontrei. mesmo. Não, fixar imediatamente depois da cateterização, não deixar solto, Exato, né? isso. Não O deixar centro cirúrgico eu tenho tracionado. um pouco desse problema. No centro cirúrgico eles passam catéter e só Volta deixa para solto. fixar no final da cirurgia. Aí quando Sim, vira, né, se você vai virar o paciente, às vezes vai fazer uma lipo, vai virar ele em prona, né, no momento cirúrgico o catéter pode ser arrancado, né, com balão e sim, tudo, o paciente tá anestesiado. sim. A Ângela falou que ela está acompanhando um paciente com catéter permanente, número 18, fez lesão uretral e está com perda de urina ao redor do catéter, que ela orientou trocar para o catéter de silicone, orientou curativo,
tá pedindo sugestões nossas. A gente falou um pouquinho, acho que o de silicone é uma boa ideia. Tem que ver se Então, precisa Gi, de ó, fato de 18, né? o único problema que eu vejo no catéter de silicone é que ele é duro. Ele é muito menos maleável do que o de látex. Então, Uhum, tem paciente, homem, usuário crônico, que não quer o silicone, porque ele uhum, sente o silicone ali na curva da uretra. Então, tem aham. paciente que não quer. Eu ainda não consegui pegar um catéter que tenha no mercado um silicone que seja tão maleável quanto o látex. Então, ele tem Aham, essa desvantagem, tem paciente que não quer. Quanto à sim, lesão daí de depende da uretra, tolerância, né? a lesão de uretra, tanto o silicone como o látex fazem. O látex, às vezes, mais por ser mais duro. Eu sempre aciono um urologista para vir O avaliar a silicone lesão. mais. Às vezes faz lesão por ele ser mais duro, Uhum. Mas por né? outro lado, o látex pode fazer lesão por ser mais Ser alergênico também, menos né? E aí a biocompatível, mucosa sim, é. sim. Aí a importância da fixação, de rodisiar, de estar sempre olhando, mas às vezes faz lesão mesmo. Os urologistas às vezes pedem para passar Oncilon, tem urologista que pede para passar Bactroban, deixa eu só recusar uma ligação aqui. Às vezes a estomaterapeuta olha e pede para colocar, como é que é o nome daquele? Hidrocoloide. Hidrogel, né? Para colocar o hidrogel, Hidrogel. hidrogel. ah, e aí essa lesão às vezes acaba fechando. A mucosa é muito sensível mesmo, né? Sim, E acaba a Nelma fazendo estava lesão. perguntando isso mesmo, em relação à laceração da glande. Eu uso bastante Isso. hidrocoloide. A gente tenta não lacerar por tudo nessa vida, né? Mas se Sim, sim. lacerar, eu acabo utilizando hidrocoloide recortadinho, dá até para usar espumas de Então, poliuretano o que sejam hidrocoloide, adesivas, mais ali na fininhas. região da uretra, ele acaba ficando muito úmido e eu acho que ele acaba sendo meio de colonização, sabe? Então a É, gente depende de passa, quanto de umidade tem mesmo, né? a gente acaba colocando umas pedacinhos de espuma de poliuretano, se a Espuma, lesão for né? grande, Espuma é uma ou ótima só o também. hidrogel mesmo. Uhum. E aí acaba fechando. E, Ângela, em relação a essa paciente, eu tentaria diminuir o catéter 18, porque assim, não tem isso de estar com 18, tem que manter 18 a vida inteira. Às vezes, na Sim, sim, sim. cistostomia, a gente tem o problema de dilatar ali o introito, né, o orifício, com um catéter Sim. muito calibroso e às vezes ter perda ao redor, mas na uretra, não. Então, ela tá com 18, dá para diminuir, dá para tentar diminuir, caso ela tenha uma urina que não tenha muito depósito, com risco de obstrução, porque 18 realmente é um catéter bem calibroso, né? Mais indicado para quando já tem Exatamente. risco alto de obstrução, quando tem sangramento. Deixa eu ver se tem alguma coisa que a gente não viu aqui. Tem uma pergunta: quanto tempo o catéter pode ficar no paciente, né? Que foi aquela discussão já, É, né? a gente quer tirar o mais rápido possível, tá, gente? Tem que tirar o mais rápido possível. Mas se ele tiver que utilizar, a gente promove aí umas trocas E, mensais. Espera aí que eu tô colocando filtro aqui ao invés de achar o... Pera um e uso pouquinho. também em longa permanência, por exemplo, tá há 3 meses com catéter vesical e não tem previsão de que vai tirar, é um doente crônico que é aquilo que vai ser a solução para esvaziamento vesical. Evolui para suprapúbico, porque Sim, tira da sim, uretra, sim. você tira as Tá complicações a uretrais. inserção fica num lugar menos colonizado, né, Gi? Menos Além de colonizado. melhorar a vida sexual quando ela ainda é Sim, sim, possível, porque o sim, catéter pela sim, uretra quase inviabiliza, sim, né, sim, inviabiliza. a relação Isso mesmo. sexual. Então, é legal evoluir. Se vai ficar sempre, que seja suprapúbico. É cirúrgico? É Sim, cirúrgico, mas o risco a longo prazo é muito menor. exatamente. Gente, e a gente acabou estendendo para sempre, né? Gi, fica à Mais meia vontade para hora de encerrar quando você discussão. quiser. Não, eu quero ficar conversando para sempre, Dejaneira. Mas vamos só ver se a gente. A Vivi está perguntando de pacientes entubados. Deixa eu ver. Paciente entubado, se ele está entubado com sedação, a gente deixa com catéter. Se ele está entubado e ele já entrou no sistema dialítico, a gente tira o catéter
ele fica na diálise e a cada 6 horas a gente faz um ultrassom para ver se juntou urina ali. Às vezes, a cada 2 dias ele junta 200 ml, a gente faz um cateterismo de alívio. Então, o ultrassom serve muito a gente nesse sentido também. E se o paciente é renal crônico que não urina, não tem por que ficar com catéter, né? Mesmo entubado, sedado, ele fica sem o catéter vesical. Sim. Perguntaram qual era a função do hidrogel no caso da lesão de uretra, só cicatrização mesmo, né? Só aplicar algo para manter meio úmido. Mesmo ali e ficar, fechar mais rápido essa lesão. Eu uso bastante espuma. Acho que deu. E, gente, caso existam outras questões que não tenhamos respondido, caso tenhamos deixado passar alguma pergunta sem resposta, podem mandar no direct do Instituto Fluir ou até na página da Dejanira. Nós marcamos ela na divulgação da live, mas nós nos colocamos à disposição. Reforço que se quiserem acesso aos guidelines, entrem lá no grupo do Telegram, que a gente vai encaminhar. Já até encaminhei o da Associação Europeia, vou mandar o outro, mas vou reencaminhar para quem entrar agora. E se tiverem dúvida, mandem ali, se for algo mais específico da internação, a Dejanira tem muito, muito, muito mais experiência do que eu, então eu passo a pergunta para ela, ela manda a resposta, eu publico na página, nós publicamos na página do Instituto, então fiquem à vontade, não acaba aqui, né? A live é sempre isso, para a gente trazer o conteúdo à tona, e pode ser que quando vocês voltarem para a prática, depois dessas novas informações, que não são tão novas, mas as informações não são tão novas, mas muitas vezes nós não pensamos sobre elas. Então, sim, pode ser que quando vocês voltarem para a prática, vocês percebam que, nossa, não perguntei isso. Não tem problema, pergunte a qualquer tempo, o Instituto está aí para isso, a Dejanira se colocou super à disposição também. Sim. Então, obrigada pela participação de todos vocês. Foi uma participação bem efetiva, assim, muito gostoso ver a discussão, as perguntas, as parabenizações. Obrigada. É uma super motivação, gente, ver que a gente está no caminho. Parabéns às mães que estão aí nos assistindo. Muito obrigada. Eu fico à disposição para mais dúvidas, tá bom? Eu gosto muito Dejanira, muito obrigada mesmo, de coração. Eu adorei. Você é uma parceira. A Dejanira e eu nos encontramos e nunca mais nos desgrudamos. Assim, a gente verdade, se conheceu em um evento em Santos. Sim, nós nos conhecemos em um evento em Santos, que nós duas éramos palestrantes e a gente jantou junto aquela noite e a gente sempre está em contato. Sempre que ela vem para cá, para as assessorias, a gente dá um jeitinho de tomar uma cervejinha junto, bater um papo. E ela topou esse desafio de discutirmos esse tema na live e pra gente foi, assim, muito, muito, muito proveitoso, Dejanira. Obrigada mesmo. Obrigada a você, Gi, pela chance. Imagina, e a gente vai disponibilizar a live no YouTube. A gente não sabe se as duas estarão disponíveis, porque a nossa primeira experiência foi que a segunda não ficou disponível no Instagram, então a gente não conseguiu colocar no canal do YouTube. Mas pelo menos a primeira estará disponível no canal. Certo, gente? Dejanira, obrigada a todos vocês. Obrigada a você, e bom Gi. finalzinho de domingo. Tchau, tchau. Beijo para todo mundo. Tchau.